Olá pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre as considerações finais ou conclusão, né? E vamos falar um pouquinho sobre os elementos pós-textuais de forma bem rápida. Eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a atividade que eu passei para vocês na aula passada, porque eu julgo de bastante importância que fique claro alguns aspectos com relação à questão do método. Então eu gostaria de trabalhar, vou falar um pouquinho sobre essa questão para vocês, do que eu esperava na atividade e também, assim, falar um pouquinho sobre o assunto. A gente sabe que a administração, as ciências contábeis, elas se enquadram nas ciências sociais aplicadas. Então a gente traz na característica da pesquisa das ciências sociais algumas questões que durante muito tempo foram discutidas com relação à questão do método. E por isso que é muito importante, e aí até por isso eu gostaria de trazer essa discussão aqui e falar para vocês sobre isso, porque assim, durante muito tempo as ciências sociais elas tiveram dificuldades no sentido de validação do método. Porque durante muito tempo seguiu-se uma perspectiva positivista. O que significa isso? É uma perspectiva de que tudo tem que ser provado numericamente, né? De que não existe muita margem para interpretação e tal. E aí criou-se uma discussão com relação, e é até por isso a pesquisa Qualia, de forma geral, ela demorou bastante para ela deslanchar, porque tinha essa questão, essa perspectiva positivista. Com o passar do tempo, a gente veio, a ciência veio amadurecendo e diversas outras perspectivas, diversas outras realidades surgiram, né? E aí a gente entra em algumas questões que, em geral, tem uma discussão sobre o processo de criação do conhecimento, principalmente com relação à escolha do método. O artigo, de forma geral, ele discute justamente essa questão da utopia da ciência, do sonho da ciência, de que todos os métodos científicos, de que tudo tem que levar ao processo de objetivação do conhecimento, né? Da questão do empírico, da provação, enfim. Então, tudo isso passa por essa questão, mas ao mesmo tempo a gente vê ao longo do tempo surgirem diversos métodos que são ao mesmo tempo rigorosos, mas que também são flexíveis no sentido de avaliar as questões mais subjetivas, as questões mais interpretativas. E nas ciências sociais isso é particularmente importante, porque a gente trabalha nas ciências sociais, e aí aqui entra as ciências sociais aplicadas, a gente trabalha com muitas questões subjetivas, de comportamento, de interpretações, né? Então é importante avaliar isso e é importante também entender que assim, quando você vai fazer uma pesquisa na área de ciências sociais, não é porque é ciências sociais que eu posso escolher um método aleatório, qualquer coisa, e que eu não preciso provar isso, que eu não preciso comprovar essa situação. Então, qual que é a perspectiva de como que você faz uma boa pesquisa nas ciências sociais aplicadas, se aproveitando dessa diversidade de métodos que tem? Hoje a gente pode utilizar mais de um método científico para fazer uma única pesquisa. Então, você pode, por exemplo, usar mais de um método para comprovar seus dados. Então, por exemplo, você pode usar uma análise de conteúdo e aí depois você pode utilizar um outro método, uma análise estatística, para comprovar aqueles dados que você teve. Então, hoje, e isso é muito valorizado. Na verdade, quanto mais
essa triangulação de métodos, você usar mais de um método é muito importante, tá? Principalmente na pesquisa das ciências sociais. Então, esse artigo que eu deixei para vocês, ele justamente discute isso, dessas dificuldades que a gente tem nas ciências sociais com relação à objetivação do conhecimento. Tipo, tem que ser... tem que ser isso, tem que ser esse método ou aquele método. Não, a gente pode usar diferentes métodos para conhecer a realidade e é isso que vai dar valor ao seu trabalho. Tá? É claro que todos os métodos eles têm que ser muito bem detalhados, tem que ser métodos coerentes. Você não pode simplesmente criar alguma coisa e falar assim, vou fazer isso. Não é isso. Então é importante você levar em consideração esses aspectos nas ciências sociais. Então, quando vocês forem fazer o TCC de vocês, vocês podem utilizar mais de um método e isso enriquece muito o trabalho de vocês. Tá? E aí levem em consideração isso quando for avaliar a escolha do método. Tá? Muito bem, finalizamos aqui método então, agora vamos para a parte final do trabalho que eu diria, na minha opinião, é a mais difícil. A conclusão. Como exibir a cereja do bolo? E aqui eu trouxe um editorial de uma revista da área médica, mas que de forma geral os dados, as orientações aqui trazidas, elas são aplicáveis a todas as áreas, vamos dizer assim. Eu sempre achei a conclusão mais difícil de ser escrita justamente porque a conclusão, você precisa colocar coisas ali que são suas. É diferente da seção de resultados, que você encontra resultados do seu trabalho e você vai descrever ele. Na conclusão, você vai colocar suas conclusões, efetivamente. Então, é importante destacar que a conclusão ela não é um processo de repetição dos principais resultados, gente. O que a gente mais pega em trabalhos, a conclusão como repetindo o que já foi colocado nos resultados. E não é isso. Tá? E aí, a conclusão ela é extremamente importante. Como esse artigo diz, por mais que pareça injusto, a conclusão de um artigo científico ou de um trabalho qualquer, trabalho de um TCC, uma monografia, é um dos principais itens que determina se o mesmo será lido na íntegra. Por quê? Eu leio, olha, eu vou escolher um artigo. Ele fala isso, fala tal coisa, ele fez uma análise e tal. O que eu faço? Vou lá ver na conclusão. Quais as conclusões que o autor chegou com aquela pesquisa que ele fez? Então, é importante que a conclusão ela seja muito bem feita. Porque ela realmente é um dos aspectos mais importantes do trabalho que determinam se o artigo ele deve ser lido e se ele vai ser citado em algum momento. Então, é importante levar isso em consideração, tá? A idealização, desenho de estudo, coleta de dados e interpretação de resultados, eles consomem muito tempo e energia do pesquisador, para ficar em segundo plano esperando, como nos filmes de gladiadores, que o público se manifeste. Então, assim, por quê? Você faz toda uma pesquisa, você planeja, faz o desenho do seu estudo, a coleta de dados, a interpretação dos resultados. Mas ele só vai ser lido, isso só vai ser lido se as suas conclusões estiverem de acordo com de acordo com algo que realmente vale a pena ser lido. Então, é importante que vocês façam uma análise bem detalhada quando vocês forem fazer as conclusões e se dediquem a isso. Tá? Apesar da existência de revistas especializadas em... isso aqui fala um pouco sobre a questão do estudo negativo, com resultado negativo, justamente para justificar isso, de que se a conclusão do seu artigo ela não for relevante, geralmente ele nem consegue ser publicado. E da mesma forma, com o TCC, por exemplo, se você não tiver, você precisa fazer a sua conclusão de forma bem clara. Eu gostaria de deixar claro, assim, tem duas questões. Primeiro, uma coisa é conclusão, outra coisa é considerações finais. Se o seu modelo de TCC
pede uma conclusão, é a conclusão, é uma conclusão. Geralmente a conclusão, ela é muito mais utilizada em artigo científico e em teses e dissertações, principalmente teses, porque você faz toda uma análise teórica, uma análise, uma pesquisa para chegar a uma conclusão e trazer algo novo. Nos TCCs, geralmente são considerações finais, no qual o autor ele faz algumas considerações com relação ao que você pesquisou, ao seu trabalho em si. Então, em geral, as considerações finais elas são menos conclusivas, vamos dizer assim, elas são mais um apanhado geral do que foi feito, as suas principais limitações, sugestões de estudos futuros, enfim, daqui a pouco eu entro nesse aspecto. Mas, inicialmente, vamos ver alguns aspectos que esse artigo traz, que fala sobre aspectos que são importantes na sua conclusão. Primeira coisa, procure elaborar um texto que representa a conclusão mesmo. Vá direto ao assunto e não seja prolixo. Gente, vocês não precisam ficar escrevendo. O objetivo deste estudo foi fazer tal coisa. Para isso, foi aplicada uma pesquisa em tal coisa. E foram usadas essas teorias. Gente, tudo isso já está no trabalho antes, não precisa. Vá direto ao assunto. Você pode até colocar o seu objetivo. O objetivo desse trabalho era fazer isso, isso e aquilo. Com base nos resultados encontrados, foi confirmado de que realmente acontece tal coisa. Ou não foi confirmado de que realmente tal coisa. Outra coisa, os seus resultados, a sua conclusão, ela tem que estar embasada pelos seus resultados. Se os seus resultados deram lá, você fez uma pesquisa de satisfação e deu lá que 80% das pessoas estão satisfeitas com determinado produto, a sua conclusão não pode dizer que todas as pessoas estão satisfeitas. A sua conclusão, ela tem que estar totalmente embasada nos resultados do seu estudo. Ok? Então, se você vai fazer uma interpretação, se você vai dizer que o problema da não satisfação é que o produto não tem qualidade, e você não perguntou isso na sua pesquisa, se no seu resultado não tem que as pessoas que disseram que não estão satisfeitas não estão satisfeitas pela qualidade, como você vai dizer que é pela qualidade? Você não pode, você só pode colocar na sua conclusão as conclusões que você chegou baseados nos seus resultados. Você pode até colocar que um dos motivos pode ser a falta de qualidade ou o preço alto, enfim, mas pode ser. São suposições e não dizer com certeza. Tá? Você só pode dizer com certeza aquilo que você conseguiu achar nos seus resultados. Você não pode concluir nada que os seus dados não permitam concluir, como eu falei. Se os seus dados não dizem qual é o motivo da insatisfação, como que você vai escrever que o motivo da insatisfação é tal coisa? Então, cuidado com as inferências. Não tente estender os seus resultados e a sua conclusão para resolver todos os problemas do mundo. Então, se você... E aí aqui, principalmente para vocês que fazem análise de uma empresa. Se vocês vão fazer análise de uma empresa e vocês identificaram que o problema daquela empresa é falta de capacitação dos funcionários, vocês fizeram todo o questionário baseado na questão da capacitação dos funcionários, certo? Aí lá na conclusão, não queira dizer que além da falta de capacitação dos funcionários, a empresa tem problemas na gestão estratégica, a empresa tem problemas nisso, a empresa tem problemas naquilo, a empresa tem problemas de marketing. Gente, a sua conclusão ela deve limitar-se aos seus resultados. Não tentem colocar todos os problemas da empresa e a solução para todos os problemas dessa empresa, ok? A conclusão geralmente é uma só. Você pode até concluir várias coisas, mas você tem que dar o destaque à sua ideia principal. Geralmente é o resultado do seu objetivo principal. Se o seu objetivo principal era identificar
a satisfação dos clientes com relação aos produtos de determinada empresa, o seu resultado, a sua conclusão, ela tem que dizer com relação a isso. E não dizer outras coisas. Você pode até dizer, mas de forma rápida sem dar tanta relevância, ok? O seu objetivo principal, ele tem que ter a resposta. O seu problema de pesquisa, a resposta tem que estar na conclusão, ok? Certifique-se de que existe consonância entre o título, os desfechos escolhidos nos objetivos, a conclusão do abstract e a conclusão final do trabalho. Gente, tem que estar tudo alinhado. Seu título, seu abstract, resumo, seus objetivos e sua conclusão. Se o seu problema de pesquisa era por que as pessoas não ficam em determinada empresa? Por que o índice de rotatividade da empresa é muito grande? Necessariamente o seu título tem que estar relacionado com a questão das pessoas permanecerem na empresa, da questão ou do índice de rotatividade, né? Ou o seu título tem que estar relacionado a isso e a sua conclusão final do trabalho, ela tem que responder por que as pessoas não ficam na empresa. As pessoas não ficam na empresa porque o salário é baixo, porque elas não estão satisfeitas, porque não tem plano de saúde, e plano de saúde é importante para elas. Elas não ficam na empresa porque o ambiente de trabalho é ruim, o clima organizacional é ruim. Tudo isso tem que ficar muito bem alinhado. Então, quando vocês forem escrever a conclusão, primeira coisa, peguem o objetivo de vocês, peguem o problema de vocês, copiem e cola lá na conclusão e respondam. Respondam a esse problema de pesquisa. Os meus resultados responderam isso e deu isso. É isso que vocês vão fazer. Depois, o que vocês vão fazer? Mostre essa sua conclusão para alguns colegas que não participaram do trabalho. E aí vejam se eles conseguem interpretar o que você encontrou. Se realmente é isso que você encontrou, se o que eles conseguem entender. Isso é você escrever a sua conclusão. Então, como que você vai escrever a sua conclusão? Você vai escrever. Você pode escrever, como eu falei, escreve o seu objetivo. O objetivo deste trabalho era identificar quais aspectos são importantes para a retenção de funcionários. Foi identificado que tais aspectos são importantes. Os funcionários da empresa analisada ficam por isso, saem por aquilo. Esse aspecto é mais importante, aquele é menos importante e tal. Dito isso, a empresa deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, tal, barará. Pronto, é isso. Aí, o que vocês vão fazer? As limitações deste estudo são... Gente, vocês precisam colocar as limitações no trabalho. Então, se vocês aplicaram um questionário, a empresa tinha 50 funcionários, vocês só conseguiram aplicar para 25. As principais limitações desse trabalho são a quantidade de pessoas entrevistadas, visto que só foi possível entrevistar 50% do quadro de funcionários. Talvez os resultados poderiam ser diferentes se a totalidade tivesse sido abordada. Então, gente, vocês vão colocar as limitações. Todo trabalho tem limitações, gente. Alguma coisinha tem. Então, a limitação deste trabalho foi a utilização de entrevistas, que foi a utilização somente de entrevistas, que pode ter o viés ideológico na interpretação dos dados. Então, são limitações, gente. Vocês precisam colocar, ok? Aí o outro aspecto que vocês têm que colocar, sugestões de estudo futuro. Gente, aí vocês foram lá, vocês identificaram que o problema da empresa é o treinamento lá dos funcionários. Beleza. Aí vocês veem que a empresa tem outros problemas. O que vocês podem escrever? Sugere-se, como estudos futuros, a realização de pesquisas para identificar a relação dos aspectos aqui abordados com a falta de planejamento, com as dificuldades financeiras, com a estrutura funcional rígida. Então, vocês podem fazer sugestões para estudar a relação daquele problema de vocês com outros problemas da empresa. Ou vocês podem, além disso, vocês podem colocar assim,
Sugere-se como estudos futuros aplicar este mesmo estudo em uma outra empresa do mesmo ramo a fim de comparar os resultados. Então, tem tudo, são várias as possibilidades de vocês sugerirem estudos futuros. Pronto, finalizei minha conclusão. Se você, aí, aqui eu gostaria de dizer uma coisa. Como que vocês identificam um tema para pesquisa? Para pesquisa, eu quero fazer um artigo. Eu quero saber um tema. Peguem um artigo 2020, 2019, 2020, um artigo novo nas principais revistas nas revistas boas, assim, indexadas, e aí vão direto lá para a conclusão e vocês leiam a sugestão de estudos futuros. Talvez lá vocês vão ter excelentes ideias para trabalhos. Eu sempre falo que a sugestão de estudos futuros nas conclusões dos trabalhos, elas são uma excelente fonte de ideias de trabalhos novos. Então, vocês podem fazer isso para identificar um tema de pesquisa para vocês, para o TCC de vocês. Fica a dica, né? Muito bem, finalizamos aqui a conclusão. Terminou a conclusão, acabou o nosso trabalho. Acabou o trabalho. Não. Depois das conclusões, a gente tem também os elementos pós-textuais. O que são esses elementos pós-textuais? Que são os elementos que vêm depois da conclusão. Então, você pode ter o índice. O que é o índice? O índice é uma lista de termos com seus devidos conceitos. Isso é facultativo e geralmente isso vai mais em livros, né, materiais assim. Dificilmente ele tem em trabalhos de conclusão de curso, tá? Aí depois vem os anexos e os apêndices. O anexo é tudo aquilo que não foi escrito por você, não foi elaborado por você, mas que você acha que é importante para ajudar a compreender o seu trabalho e para dar base para o seu trabalho. Então, tudo isso você coloca como anexo. Apêndice é tudo que foi escrito por você. Então, por exemplo, você elaborou um questionário que você vai aplicar na sua pesquisa. Eu vou ter que colocar ele como anexo. Não. Apêndice, ok? Então, tomem cuidado com isso, porque tem diferença. E aí, por fim, as referências bibliográficas, né, ou referências simplesmente. As referências, elas podem ser... o que acontece com as referências? Nas referências, você vai colocar todos os materiais que você citou no seu trabalho. Professora, eu li um artigo super legal que me deu a ideia, mas eu não citei ele no trabalho. Eu vou colocar ele na referência, né? Não. Você só coloca na referência aquilo que foi devidamente citado no texto. E tudo que foi citado no texto precisa estar na referência. Pelo amor de Deus, não vão deixar faltando referência, ok? Então, as referências, elas seguem o padrão da BNT. Nas próximas aulas, a gente vai discutir a norma da BNT de referências uma a uma, vários aspectos para vocês compreenderem como faz a citação das referências. Professora, mas em algum momento você disse que tem um sistema que ajuda a gerenciar suas referências e aí você já faz e ele aparece direto lá. Sim, tem sistemas que fazem isso. Eu utilizo um sistema que é ótimo para isso. Mas, independente disso, vocês precisam saber fazer referências, fazer citações de acordo com a norma da BNT, porque os próprios sistemas de gerenciamento de referências, eles têm diferentes modelos que as pessoas criam e colocam lá. Então, você precisa saber fazer para você olhar e falar assim, não, isso aqui está errado. Não é assim que faz. Tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar bem essa questão das referências, porque é um aspecto muito importante e assim, que pega muito nos trabalhos, que a gente sempre vê que as pessoas, quando fazem os TCCs, elas vêm com muitos problemas em referências, tá? Então, na próxima aula a gente trabalha isso, por hoje é isso. Como eu falei, é uma aula mais curta, só para falar sobre as considerações finais, as conclusões e os elementos pós-textuais, que são curtinhos. Desejo a vocês uma boa semana, bons estudos.
E nos vemos semana que vem. Um abraço.